Esses dois quadros que vão estar comigo lá no Vaticano, na missa de canonização do Carlo Acutis e do Pier Giorgio Frassati, podem ser seus. Quer? Sim, mais uma aventura peregrina está por vir. A minha história com esses dois beatos, quase santos, é antiga já. Com um tem cerca de 20 anos, com o outro pelo menos uns 15. Eu conheci o Frassati mais ou menos de 2005 para 2006, quando meu irmão, que estava morando na Austrália, trouxe para mim um santinho dele, e quando eu vi eu pensei, caraca, quem que é esse beato aí dando tanta risada, gargalhando e fumando? A partir de então eu comecei a querer conhecê-lo mais. Fui atrás dos livros para poder então saber quem era esse moleque santo com essa cara boa e diferente. Comecei a falar dele para os meus amigos, nos grupos, e até organizei um acampamento para jovens, onde tinha por base 5 passos, 5 pilares da espiritualidade do Frassati. Eu sempre gostei muito de pesquisar e conhecer mais a vida dos santos. Na minha adolescência, eu como que colecionava santinhos de papéis para que eu pudesse conhecer um maior número deles. E nessa de ser jovem, de evangelizar os jovens, de ter interesse na vida dos santos, eu comecei a pesquisar quem eram os jovens santos, ou os mais jovens em processo de canonização. E foi numa dessas que eu encontrei o Carlo Acutis, que ainda nem servo de Deus não era naquela época. Em 2011 para 2012, eu já pregava sobre o Carlo e o Frassati, dizendo aos jovens o quanto eles eram um modelo de virtude a ser seguido. Quando eu morei em Roma para estudar, quando era possível, eu ia para Assis para poder rezar lá no túmulo do Carlo. Numa dessas vezes, eu pude ir inclusive numa palestra da mãe dele, falando sobre a espiritualidade dele, e depois ainda conversei um pouco com ela. Eu acho que foi lá para 2020, mais ou menos, eu fiz uma série de 3 episódios de podcast sobre a vida do venerável Carlo Acutis. Então vocês podem imaginar qual foi a minha alegria ao receber a notícia de que neste ano santo jubilar, estes meus dois amigos do céu, esses meus dois modelos e intercessores, seriam finalmente canonizados. Mas com toda essa alegria veio também uma preocupação e uma certa frustração. Como é que eu ia fazer para ir em uma canonização? Já era uma pergunta difícil. E para ir em duas, então, parecia muito impossível, já que um seria canonizado em abril e o outro em agosto. Quando eu me vi diante de uma oportunidade, eu fui passar a Semana Santa em Turim para rezar lá com Dom Bosco e o Frassati, e depois eu fui para Roma. Cheguei lá no domingo de Páscoa à noite e na manhã seguinte o Papa Francisco morreu e a canonização do Carlo Acutis foi adiada. E a canonização do Pier Giorgio, que seria no Jubileu dos Jovens, sei lá por que mudou, e foi marcada então para o dia 7 de setembro, junto com o Carlo Acutis, os dois sendo canonizados no mesmo dia e na mesma celebração. E já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso, rezando, tentando ver um jeito de eu estar lá nesse momento tão abençoado para a vida da igreja e também para a minha história de vida espiritual. Então, no Dia dos Pais, me arrumando para ir para a missa, eu pensei, e se eu fizesse uma rifa? E se eu fizesse a rifa de quadros exclusivos para essa ocasião da canonização, eu os levasse comigo para que eles estivessem lá no Vaticano nesse dia, fossem abençoados pelo Papa e então sim sorteados para aquelas pessoas que me ajudarem com a rifa. Por um lado pareceu uma boa ideia, mas por outro eu achei meio loucura. Então eu cheguei para a missa, fui rezar um pouco, entreguei tudo a Jesus, e no final da missa uma pessoa me procurou para me entregar algo. E qual foi a minha surpresa quando eu vi que era um oratóriozinho do Carlo Acutis. E com essa lembrança eu senti que era um sinal de que o Carlo e o Frassati me esperavam lá em Roma e eu deveria fazer o possível, ainda que parecesse loucura, para estar lá com eles nesse dia de graça. Então é isso, pessoal. Partiu a canonização. Mas eu preciso da sua ajuda, comprando quantos números da rifa forem possíveis para você, compartilhando para que mais pessoas possam comprar e, sobretudo, rezando por mim para que tudo dê certo nessa outra aventura peregrina que eu estou prestes a começar.